doenças falciformes, o Dr. Paulo César Naum, na sua introdução, escreve: foi justamente o negro africano que, ao padecer de uma enfermidade crônica e dolorosa, como a doença falciforme, contribuiu com a sua dor, com seu sangue e com sua morte precoce para o conhecimento científico mais importante sobre a bioquímica, fisicoquímica, genética e biologia molecular das proteínas. Apesar de todo o progresso conseguido até o presente, os negros de todo o mundo, em especial os negros brasileiros, não conseguiram se beneficiar das conquistas científicas e tecnológicas obtidas com seu próprio sangue. Esse é o contexto do nosso diálogo. É o contexto de pensar que a doença falciforme, ela, no estudo e na relação com a ciência, ela conseguiu desenvolver e potencializar o desenvolvimento de áreas do conhecimento, mas não serviu para atender as pessoas com doença falciforme. A marca maior que nós temos de tempo e de reflexão sobre a doença versa o ano de 1910, quando o médico Rex, ele consegue fazer uma publicação sobre a doença falciforme. Só que a primeira política pública só aconteceu em 2005, ou seja, 95 anos depois. Durante esse período, como disse o Dr. Paulo César Naum, a doença falciforme possibilitou o desenvolvimento de várias áreas de conhecimento, de várias áreas do saber científico, mas não desenvolveu políticas públicas. Então, esse ato ele vem marcar exatamente uma relação importante de pensar o impacto do racismo institucional na assistência às pessoas com doença falciforme. Então, por que nós discutimos a doença falciforme hoje? Nós vamos pensar pelo aspecto epidemiológico, cerca de 5% da população mundial é afetada pela doença. Alguns estudos mostrando que cerca de 600 mil pessoas por ano no mundo nascem com a doença falciforme. Pela gravidade e letalidade da doença, já que nós consideramos uma doença crônica e degenerativa, além também de afetar todos os sistemas osteomusculares, maxilar, sistema nervoso, hepático biliar. E quando nós comparamos, por exemplo, o número de óbitos de pessoas com doença falciforme, num período, por exemplo, de 96 a 2018, nós percebemos que morriam mais pessoas com doença falciforme do que outros agravos, como, por exemplo, a dengue. Recentemente, nós lançamos um boletim através do IEPS, né? Esse Instituto de Estudo para a Política de Saúde, eu, o Rony Craig e o Manuel Maloche, e exatamente esse estudo ele teve o objetivo de analisar as internações de pessoas com doença falciforme. Pegando no período longo de 2012 a 2023, tentando contribuir com as discussões sobre esse tema, né? Então, essa análise mostra aqui exatamente por que houve esse número de internamentos. Esse período passou-se de cerca de 10 mil para cerca de 15 mil internações ano. Isso vai se dar exatamente enquanto uma doença grave, enquanto uma doença crônica, nós vamos ter que considerar a idade das internações, porque as pessoas começam com sequelas extremamente graves num período muito cedo, então mais ou menos a partir dos 6 meses de vida. A questão das crises dolorosas, chamamos também de crises vaso-oclusivas, que estão relacionadas principalmente a suscetibilidade dessas pessoas às infecções. A questão de pensar na dificuldade do diagnóstico, que mesmo começando a diagnosticar as pessoas com doença falciforme no teste do pezinho em 2001, ou as gestantes no pré-natal em 2012, nós vamos falar que esse acesso a essa informação e detecção ainda não está disponível a toda a população. Ele tem problema do desconhecimento dos profissionais de saúde sobre a doença. Isso desde problema na sua formação, visto que a doença falciforme não é conhecida, não é trabalhada dentro dos currículos da área de saúde, ou também porque os profissionais de saúde, dentro da sua prática de trabalho, acabam não conhecendo a doença.
Então, se nós não pensarmos uma qualidade da assistência adequada, esse número de internações continuará a crescer, infelizmente, porque a associação da doença falciforme com outras doenças, como a dengue, a chikungunya, por exemplo, e principalmente o período que nós vivemos de 2020 a 2022, o pico maior da Covid, faz com que a doença falciforme se torne extremamente letal para as pessoas. Então, o nosso desafio é pensar a dimensão da invisibilidade da doença falciforme dentro do sistema de saúde. E essa invisibilidade não tem outro motivo a não ser considerar o impacto do racismo na saúde. Enfrentar o racismo na saúde, construir projetos de políticas e programas de atenção de qualidade serão as formas e as maneiras pelas quais pretendemos pensar em melhorar a qualidade de vida das pessoas com doença falciforme. Pensar políticas que possam pensar os agravos desde o início, desde o seu primeiro momento. Não uma ideia de um tratamento diferenciado, mas um tratamento de qualidade com profissionais qualificados no sistema de saúde que se organize na baixa, média e alta complexidade. Deste modo, pensamos que a qualidade de vida das pessoas com certeza irá melhorar.